Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ensinar a como transferir as UTMs de um site para outro. E aí, antes de tudo, o que significa isso exatamente, né? Eu tenho dois exemplos práticos aqui para mostrar para vocês. O primeiro é desse site aqui, e como exemplo, eu coloquei a UTM source test underline lead tracker ao final do link, e quando eu clico nesse link e ele redireciona para outro site, ele mantém a UTM. Nesse caso aqui, era um site do mesmo domínio, mas geralmente esse redirecionamento perde as UTMs ou informações de LTM. E outra situação, no caso aqui, é para o checkout. Nesse eu coloquei tanto o nome de SRC, Test Edit Tracker, e um SCK como teste em caixa alta. E quando a gente clica aqui no botão e ele redireciona para o checkout, nesse caso é o checkout da Hotmart, né, que trabalha com SRC e SCK, esses dois códigos permanecem aqui. Então, o SCK de teste está aqui em cima e o SRC que a gente criou ali da página anterior está aqui. Nesse caso, ele duplicou, né? Então, tem dois testes aqui, mas não tem problema, porque na hora da compra, a Hotmart vai considerar apenas um valor de SCK e apenas um valor de SRC, não vai ter duplicidade. Isso serve para quando você utiliza um link nos seus anúncios ou para os seus orgânicos e não é ele que vai capturar a informação do lead. Então, nesse exemplo anterior, a pessoa usava um link, quando o lead clicava para se inscrever, ele alternava de site. E aí isso fazia com que as UTMs e LTMs fossem perdidas no meio do caminho. Então, aqui a gente vai ensinar a como criar esse código, né? Então, deixa eu só tirar o zoom aqui. Primeiro de tudo, é necessário uma conta no gerenciador de tags, que é o Google Tag Manager. Se você não sabe, sugiro acessar a central de ajuda. A gente tem aqui um link também sobre como criar uma conta. Aqui você tem que verificar se o container que você vai adicionar é o container que está no seu site. É muito importante que seja o mesmo, senão não vai dar certo. Daí, o primeiro passo é a gente adicionar uma tag. E aqui na configuração da tag, a gente vai escolher HTML personalizado. Nesse campo do HTML, a gente vai colar aquele código que foi disponibilizado aqui no artigo. Então, aqui a gente vem nesse botão para copiar o código. Aqui a gente copia do início ao fim. E quando a gente vem aqui no gerenciador e cola, a gente vai editar apenas essa linha. Então, aqui é onde a gente vai adicionar todos os nossos domínios. No caso da Lead Tracker, o domínio é o leadtracker.com.br. No caso dessa cliente aqui que a gente viu, seria esse domínio aqui, muito além de ensinar.com.br. Eu vou colocar aqui como exemplo. Não precisa colocar HTTPS, não precisa colocar o www nem barra. Se for da Hotmart, você vai colocar, no caso, o pay.hotmart.com. E se for um exemplo da Eduz, é só colocar aquele sun.eduz, se eu não me engano, que é justamente o domínio da Eduz. Então, todos os domínios que você quiser colocar aqui, é só ir adicionando. E lembrando que o último domínio não precisa ter uma vírgula. Então, se a gente for apagar esse aqui, é só deixar dois domínios e não precisa de uma vírgula no final. Se for apenas um domínio, é só apagar também tudo aqui do lado direito e deixar só um domínio disponível. Aqui para baixo não precisa modificar, só se você quiser adicionar algum tipo de parâmetro personalizado. Então, nesse caso aqui, a gente adicionou as UTMs, que é uma codificação universal. Tem os códigos do LTM, que é o código exclusivo da Lead Tracker, e tem o código SCK e SRC da Hotmart. Se você quiser adicionar outros parâmetros, é só colocar uma vírgula ao final desse e adicionar os parâmetros aqui nas outras linhas. No nosso caso aqui, eu vou deixar só o SRC mesmo. A gente clica nessa configuração do acionador e vai selecionar DOM pronto. Aqui a gente vai clicar em alguns eventos DOM prontos. Nesse page hostname a gente vai trocar para page URL. Esse contém a gente vai trocar para corresponde a regex e ignorar caso entre parênteses. Cuidado para não selecionar o errado. E nesse campo de edição a gente vai adicionar os parâmetros que estão lá no artigo. Então aqui, nessa linha que tem vários parâmetros e um monte de barra em pé, a gente vai copiar e aí vai colar aqui nesse campo. Aqui, mais uma vez, se você estiver utilizando outros parâmetros personalizados, né,
Você pode adicionar esses seus parâmetros colocando uma barra em pé, o nome do parâmetro e o igual no final. Então é só seguir esse mesmo padrão para você adicionar qualquer parâmetro. Daí é só salvar. Aqui eu vou colocar um nome qualquer. E daí a gente salva uma segunda vez. E lembrando que ainda não está funcionando. Para a gente conseguir configurar 100% é necessário enviar. Então, qualquer alteração no Google Tag Manager tem sempre que enviar as alterações, que eles também chamam de publicar, né? Aqui eu vou colocar tudo sem nome, sem descrição, mas você pode ficar à vontade para colocar. E da feita que a gente publica, aí sim vai estar funcionando e ativo no nosso site. Para você testar, é só você entrar no seu site, colocar uma UTM de teste ao final dele, que nem a gente viu aqui no exemplo inicial, e clicar no botão para ver se quando ele joga para o outro link, né, ele já vai com essa UTM de teste que você colocou. Se não, você precisa verificar se de repente esse container aqui, né, que você colocou, ele realmente é o mesmo que está no seu site. Então, esse GTM aqui é muito importante você sempre verificar.